Olá pessoal, tudo bem? Leonardo Rodrigues aqui mais uma vez. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui todas as vantagens que vocês terão aí ao utilizar o aplicativo Loto Gerador. Eu vou utilizar Loto Fácil porque é o que as pessoas mais utilizam aí, as pessoas que utilizam o aplicativo, então vou utilizar como exemplo aqui. Mas se você for gerar combinações para outras modalidades, esse exemplo também é útil aí. A explicação é uma só e serve para todas as modalidades aí do aplicativo. A primeira vantagem que você terá ao utilizar o aplicativo é que ele não vai piorar a sua forma de jogar, ele só tem a acrescentar e a agregar valor aí na sua jogabilidade. Por exemplo, você tem a opção de montar combinações. Se você é uma pessoa que prefere escolher as suas combinações por conta própria, você quer ali montar as suas combinações, como muitas pessoas às vezes têm suas 15 dezenas preferidas para poder jogar sempre, para arriscar aí nos jogos. Então essa opção basicamente, quando você escolhe montar combinações, ela apenas vai analisar para ver se a sua combinação ela já foi sorteada antes ou não. Por exemplo, eu selecionei do 1 ao 15 aqui, aí se eu pressionar o botão, o algoritmo vai fazer a análise. Ele analisou 3.437 concursos e essa combinação foi analisada e aprovada. Significa que essa combinação nunca foi sorteada antes. Essa função é muito útil porque até o atual momento os resultados da Loto Fácil nunca se repetiram. Então quando você joga com combinações que ainda não foram sorteadas, a sua chance de acertar é maior do que quando você joga com a combinação que já saiu antes. Então essa opção de montar é bem útil e recomendo aí para quem deseja escolher suas combinações aí de forma totalmente independente, sem depender do algoritmo. E também você tem outras vantagens aqui na opção de gerar combinações. Nessa opção de gerar, você tem a opção de gerar combinações aleatórias, combinadas, desdobramento e fechamento, dezenas repetidas e padronizadas. Nessa opção aleatória, eu pressionei aqui para abrir essa opção. Você observa que a gente pode bloquear e fixar dezenas. Por exemplo, tá aqui a opção bloquear. Se eu bloquear alguma dezena aqui, por exemplo, bloqueei a dezena 1, 2 e 3. Significa que eu não quero essas dezenas em nenhuma combinação que for gerada no aplicativo, com essa opção aleatória. Por exemplo, se eu gerar 200 combinações, nenhuma delas vão conter essas dezenas que estão bloqueadas. E no caso de fixar as dezenas, aqui eu posso fixar até 10. Se eu fixar aqui o 6, 7, 8, observe que ao fixar as dezenas fixadas vão ficar com esse sinalzinho aqui, esse ícone de fixação. E significa que eu quero essas dezenas em todas as combinações. Se eu gerar 200 combinações, todas elas vão conter essas dezenas que estão fixas. É opcional essa opção de fixar e bloquear, mas eu recomendo bastante para você aumentar a sua chance de acerto. Você pode observar aqui, quando eu bloqueio, surge essas dezenas com um círculo vermelho aqui, com uma marcação vermelha ao redor. São dezenas que o algoritmo está sugerindo para ser bloqueado também. Porque ele faz o seguinte, ele vai analisar todos os resultados existentes. Quando você bloqueia uma dezena, ele vai analisar e com base nessa análise ele vai ver qual dezena que ficou de fora junto com essa que você bloqueou. Por exemplo, se você bloqueou, significa que você não quer a dezena nas suas combinações. Então ele vai analisar em quantos sorteios essa dezena ficou de fora e qual foram as outras dezenas que ficaram junto com ela. Aí ele vai dar essas sugestões aqui. Você pode observar que eu bloqueei o 1, aí ele me sugeriu o 2 e o 3, porque isso significa que tanto o 2 e o 3 já ficaram de fora junto com o 1, de fora do resultado. Aí ele vai dar essas sugestões. No caso aí fica, como sai 15 dezenas aí por resultado, no caso aí vai ficar 10 dezenas de fora, que é o total que é sugerido aqui. Ele vai sempre começar das que ficaram mais para que ficaram menos. Aí por isso que ele sugere essas 10 primeiras, que são as que mais ficaram de fora junto com a dezena 1. E quando você fixa também aparece a mesma sugestão. Quando você fixa, ele já mostra as sugestões aí de dezenas que saíram junto com a que você fixou.
professor. Aí você pode escolher uma delas. As que não estão com a marcação aí de sugestão, eu não recomendo você marcar. Eu recomendo você escolher apenas essas que estão com a marcação, tanto na opção fixar quanto na bloquear. E você observa que conforme eu vou bloqueando, aqui a chance de acerto vai mudando aqui abaixo. Eu bloqueei 2 dezenas e a minha chance de acerto é de 1 em 490.314. Se eu bloquear mais uma aqui, já diminui para 170.544. Conforme eu vou bloqueando, aqui 54.264. E aqui eu posso bloquear até 7 dezenas. Se você bloquear 7 dezenas, e aí você tem aqui uma chance em 816. Você vê a grande diferença aí quando você utiliza essa opção bloquear. Mas claro que sua chance de acertar é se todas as dezenas que você bloquear não sair no resultado. Aí a sua chance é de 1 em 816. Mas se você for comparar aqui com o valor, a possibilidade padrão aí sem bloquear e sem fixar, você vê que é 3.268.760. Você vê a grande diferença aí quando você utiliza a opção de bloquear aqui. A sua chance aumenta muito, porque fica 1 em 816 aqui na Loto Fácil. E você também tem a opção aqui de combinadas. Nessa opção você pode selecionar 2 resultados ou mais, e o algoritmo vai fazer o seguinte: ele vai gerar todas as combinações com dezenas presentes nesses resultados selecionados. Se eu selecionar 3 aqui, você pode observar aqui que tem 24 números disponíveis. Significa que tem 24 números no total aqui, porque ele não vai contar 2 vezes. Por exemplo, o 11 tem aqui no primeiro concurso que eu selecionei, no segundo ele só vai contar como 1. Ele não vai repetir o total aqui como duas dezenas diferentes, 2 números diferentes. Ele vai contar como um só. Então, aqui se eu selecionar 2 concursos, aqui tem 20 números disponíveis aqui, selecionando os 2 concursos. Então ele vai utilizar as dezenas dos concursos selecionados para poder gerar as combinações. Se eu gerar aqui 100 combinações, ele vai gerar utilizando essas 20 dezenas presentes nos 2 concursos selecionados. Essa opção também é bem útil. Às vezes sai resultado que as dezenas estão presentes aí nos concursos anteriores. Aqui é a opção de desdobramento e fechamento. Por padrão você pode observar aqui que ele está selecionado 17 dezenas. Aqui você vai selecionar as dezenas que você pretende utilizar aqui para poder gerar suas combinações. Por exemplo, está 17 dezenas, vou selecionar aqui 17. Então o algoritmo vai utilizar essas 17 dezenas para poder gerar minhas combinações aí de 15 dezenas. Se eu querer selecionar mais, por exemplo, 20 dezenas, eu posso pressionar aqui em cima desse 17 dezenas que está por padrão, selecionar 20, dar um OK, e aqui eu posso selecionar 20 dezenas aí que eu quero utilizar para poder gerar as combinações. Eu vou selecionar aqui só para mostrar para vocês: 17 selecionado, 18, 19, 20. Ao selecionar aqui, o algoritmo vai gerar as combinações aí utilizando essas 20 dezenas selecionadas. Aí no caso ele vai ficar de fora aqui a dezena 7, a 13, a 23, a 24 e a 25. Essas daí vão ficar de fora porque elas não estão selecionadas nessa opção de desdobramento e fechamento. Então nenhuma combinação vai conter essas dezenas. Aí você também tem a opção de dezenas repetidas. Aqui você vai selecionar apenas um resultado anterior. Você pode observar que ele não permite selecionar mais. E aqui você vai escolher o total de dezenas desse resultado selecionado, do resultado que você selecionar. Aí você vai escolher o total de dezenas que você deseja repetir nas suas combinações. Por exemplo, eu selecionei esse resultado aqui do concurso 3.437. Aí ao gerar a combinação, eu vou escolher o total de dezenas que eu desejo obter desse resultado selecionado para poder utilizar nas minhas combinações. Por exemplo, se eu selecionar 7 dezenas,
Se eu selecionar repetir 7 dezenas desse resultado, aí o algoritmo vai obter 7 dezenas de forma aleatória, incluindo nas minhas combinações, e completar o restante aí para formar as 15 dezenas com dezenas que não estão presentes nesse resultado. Por exemplo, que não estão presentes tem a dezena 2, a 3, a 4, a 7, a 10 e assim por diante. Outras que não estão presentes, aí ele vai obter apenas o total que eu selecionar e completar o restante para formar aí as 15 ou 16, depende do total de dezenas que você for utilizar aí nas suas combinações. Aí ele vai completar com dezenas que não estão presentes nesse resultado selecionado. Aí um exemplo, se você for gerar 10 combinações e for repetir 8 dezenas, por exemplo, ele não vai obter as mesmas 8 dezenas para todas as combinações. Ele sempre vai pegando de forma aleatória as 8, no caso, são exemplos como se eu fosse repetir 8 dezenas desse resultado. Ele vai pegar as 8 de forma aleatória para cada combinação e completar o restante com dezenas que estão de fora desse resultado. Aí você tem também a opção de padronizadas. Nessa opção aqui você pode gerar combinações respeitando aí o padrão a quantidade de número ímpar e par. Por exemplo, o padrão 01. Se eu for gerar uma combinação com esse padrão 01, significa que eu quero gerar combinações que tenham 3 números pares do 1 ao 12. No caso, ele vai pegar as 25 dezenas, aí ele pega do 1 ao 12, ele vai escolher 3 dezenas pares e incluir na combinação. Aí ele vai pegar mais 4 ímpares do 1 ao 12, aí vai pegar mais 4 pares do 13 ao 25 e mais 4 ímpares do 13 ao 25. Aí ele vai pegando de forma aleatória, mas respeitando ali o seu limite. Por exemplo, do 1 ao 12 e do 13 ao 25. Esse padrão 01. Aí vocês podem observar aqui que quando sai o resultado sempre sai esses códigos aqui de padrões. Esses códigos é referente a essa opção aqui, padronizados, para você entender qual o padrão que está saindo de cada resultado nessa lista aqui de resultados. Então, pessoal, essas aí são as vantagens que vocês terão ao utilizar o loto gerador. E no próximo vídeo eu vou explicar aí de forma mais detalhada cada uma dessas opções. Vou mostrar para vocês aí gerando as combinações na prática. E para não ficar muito extenso o vídeo, aí eu só estou dando um resumo geral de cada uma dessas funcionalidades. Aí nos próximos terão aí vídeo mais detalhado, focado aí em cada uma dessas opções que você tem para gerar as combinações. Valeu? Forte abraço!